Então é lógico que, né, os dentistas foram vendo o quão fantástico era a descoberta, né, e foram tentando variar o protocolo, né? Então hoje o que eu brinquei lá, né, que eu até mostrei nas imagens, que a gente às vezes chama um determinado tratamento de protocolo de Brånemark, mas que na verdade não é, né? Então o exemplo da aula passada, deixa eu abrir aqui. Então, para ser mais exato, né? Porque o protocolo de Brånemark são 4 implantes inferiores na região entre forames mentonianos e uma prótese fixa sobre esses implantes, uma prótese total fixa sobre esses implantes. E superior, uma prótese total muco suportada, né? A famosa dentadura. Aí, às vezes, a gente faz 5 implantes inferiores, faz 6 implantes inferiores e chama isso tudo de protocolo, né? Na verdade, é uma variação do protocolo, vamos dizer assim. Então, o que quero que fique fixo na cabeça de vocês, na verdade, é que surgiu com essa ideia de 4 implantes e a prótese fixa sobre esses implantes, e até mesmo o implante, o tipo de implante utilizado pelo Brånemark, existia um padrão, né? Existe ainda, vocês vão ver na aula de hoje, né? Então, isso que eu quero que vocês relembrem. Qual é o implante padrão Brånemark? Então, vamos avançar um pouquinho mais. O implante padrão Brånemark é esse implante que vocês estão vendo aqui, né? Então, é um implante que ele é todo cilíndrico, né? Vocês estão vendo aqui o desenho dele cilíndrico. Ele tem um corpo que tem o diâmetro de 3,75 milímetros, e essa parte aqui mais cervical, ou mais coronal, vamos dizer assim, que a gente chama no implante de plataforma, ele tem o diâmetro de 4,1 milímetros. Então, esse é um implante padrão Brånemark. O que mudou dos implantes do padrão Brånemark para os implantes que a gente chama de empíricos? Os implantes empíricos, muitas vezes, eles utilizavam a mesma liga que o Brånemark utilizou, que é o titânio, né? Só que a principal mudança, né, a mudança significativa, na verdade, dos implantes estudados por Brånemark, na verdade, é a geometria mais adequada desses implantes. Vocês viram que anteriormente existiam implantes, às vezes até mesmo de titânio, que é a mesma liga dos implantes utilizados atualmente, porém, eles eram um formato agulhado, um formato aqueles que eu até brinquei com vocês, esse aqui parece mais um disco voador. Então a geometria foi adequada de forma com que, a partir do momento que eu instalasse esses implantes, o osso, né, a célula sanguínea fosse depositado nessas espiras ósseas, né, nessas roscas que vocês veem aqui, e que fossem depositando, né, através da ativação de osteoblastos, fossem depositando material ósseo aqui nessa região, e ele ter uma previsibilidade maior, né? Esses implantes ficarem ósseo integrados por um tempo maior, ter uma taxa de sucesso mais satisfatória. Então, a partir de você já sabendo o que é um implante padrão Brånemark, hoje a gente vai estudar quais são os implantes existentes no mercado, né? Para vocês, às vezes, chega lá no consultório, eu preciso identificar que implante que tipo de implante é esse, que tipo de prótese eu vou ter que fazer. Então, primeiro a gente passa a conhecer, vamos dizer assim, a anatomia do implante. A gente não conhece a anatomia do dente. Essa aqui é a coroa, aqui é a raiz. Na raiz a gente tem uma parte, na coroa a gente tem outra, entendeu? Então hoje nós vamos conhecer os tipos de implante. Lembrando que os nossos implantes, eles substituem o que? Eles substituem a raiz, tá? Então o implante, ele substitui a raiz. Na implantodontia 1, a gente vai ficar mais ligado a essa fase da raiz, vamos dizer assim, a fase cirúrgica da implantodontia. E aí lá na implantodontia 2, a gente vai ficar mais ligado aos tipos de prótese,
né? Então, primeiro eu preciso que vocês conheçam os tipos de implante, as limitações, as vantagens de cada um. E aí, para isso, hoje a gente vai conhecer. O grupo aí tá bombando aí, hein? Alguém tá com dificuldade de entrar na aula, será? Tem muita gente que não tá no grupo das duas Profe- salas. Aí o link não foi mandado só no do sexto B. A gente Foi ficou mandado sem o link, lá. agora que a gente entrou. Agora que a Agora gente que tá vocês entrando. entraram, ó, Oi. mas tá conseguindo entrar aí, né? Sim. Aí eu mandei o Então, link, agora beleza. que eu consegui entrar também. Tá. Então, assim, o que eu estava fazendo até agora era relembrando um pouquinho, né? Vou até voltar aqui, que a aula, na verdade, começou aqui, né? Sobre os tipos de implante. De qualquer forma, eu estou fazendo a gravação e aí eu acho que o Danilo até testou aí se no YouTube ele conseguiu verificar a aula. Não conseguiu normalmente. Então eu sempre vou gravar e disponibilizar, porque às vezes a internet de alguém cai, dá algum probleminha, né? Ou senão, não tô afim de assistir essa aula essa hora também, não. Quero assistir de noite, tranquilo. Então, Professor, depois você pede para colocar a gente no grupo que tá junto, vou porque tem pedir. muita gente do B que não tá Laís, nesse grupo. Tá. Laís, eu vou Oi. mandar o link no nosso grupo aí. E E aí aí vocês entra, né? apagam o nosso e fica só no A e o B. Vou Então mandar o tá link. bom, beleza. obrigada, Tá. É mais Luana. fácil para mim mesmo. Eu achei que tava todo mundo no A e B lá que criaram. Mas são ajustes necessários. Então, assim, eu estava falando que os implantes, na verdade, né, que é implantodontia 1, a gente vai ver mais a parte cirúrgica, né? Então, os implantes, na verdade, eles vão substituir a raiz e a gente precisa conhecer a anatomia da raiz, né? Na verdade, a gente precisa conhecer a anatomia dos implantes também. Então, só para lembrar, quando a gente vê a anatomia dentária, a gente vê algumas partes, né? Falando de forma rápida, né? O nosso dente, a gente tem a coroa e a raiz. Na raiz, nós temos cemento, canal radicular, ápice, câmara pulpar, né? Dentines, isso tudo vocês já viram. Então, não vou. É só para vocês entenderem a correlação que a gente tem com o implante. Então, eu já falei que o implante, na verdade, ele vai entrar nessa parte aqui, substituindo a raiz. E a coroa, a gente vai ver mais na implantodontia 2. A gente até começa a ver alguma coisa na implantodontia 1, mas a gente termina na implantodontia 2. Tá? Então, o implante vai substituir a raiz. Lembrando que a raiz, ela tem, né, dividindo ela tem três partes principais, né? O terço apical, o terço médio e o terço cervical, né? Então a gente subdivide lá quando vocês vão estudar a endodontia nessas diferentes posições, tá? Então, da mesma forma, o implante, né? Então, como que é o desenho do implante? Vamos dizer assim, como que é a anatomia do nosso implante? A anatomia do implante é a seguinte: existe um corpo, tá? Que é o exemplo que eu puxei aqui, a setinha mostrando o corpo. E existe essa parte cervical, que é a chamada plataforma. A plataforma é a região na qual nós vamos adaptar a nossa futura coroa, né? A nossa futura prótese. Então, a nossa futura prótese ela vai ser adaptada nessa região, tá? O corpo ainda ele é dividido igualmente à raiz. O corpo ele tem a parte mais apical, a gente tem o terço médio e essa partezinha aqui que é chamada de módulo da crista. Né? Então, como é essa imagem? Então, a gente subdivide ainda em três partes. Porque vocês vão pegar, muitas vezes, empresas que falam o ápice desse implante é um ápice cortante ou um ápice compactante, então você tem que saber onde é que está o ápice do meu implante. O corpo dele é um corpo cilíndrico, né? Então, o que que é o corpo, né, do meu implante? O corpo vem em toda essa parte aqui, certo?
Na verdade, aqui onde está escrito corpo, seria o terço médio do corpo, né? Que seria análogo ao que a gente chama a nossa raiz. E o módulo da crista. Então, o implante é dividido assim. Então, para a gente aprender a pegar, na hora que a gente pegar uma lista, não, como que chama? Um catálogo de implante, a gente entender como que é feito o implante. E aí a gente tem diferentes tipos de desenho de corpo do implante. Então, uma forma, na verdade, geométrica. Quais são as formas de desenho do corpo do implante que a gente tem? Né, nós temos hoje no mercado os implantes ditos cilíndricos, né? Então o corpo dele forma um cilindro onde as paredes aqui do seu corpo, eles são a parede é paralela uma à outra, né? Então ele é mais, vamos dizer assim, mais quadrado, mais cilíndrico, né? Não tem como fugir muito do nome. O próprio nome já identifica ele. Então ele é um cilindro, né? O implante, por exemplo, padrão Brånemark, ele inicialmente surgiu, né? Inicialmente não, até hoje, né? Ele é um implante cilíndrico, né? Se você ligar numa empresa, vou ligar na Neodent, por exemplo. Ô, fulano, representante aí, me vende um implante padrão Brånemark. Aí ele vai saber que esse implante padrão Brånemark é um implante cilíndrico e um implante com corpo de diâmetro de 3,75 milímetros e plataforma 4,1, tá? Existe ainda os implantes ditos cônicos, né? Que vocês veem aqui o formato do implante, né? Do corpo do implante vai fazendo um cone, né? Então lembra que um cone, na verdade, aqui o cone está invertido, né? Porque está assim, ó, o cone, né? Então lembra um cone. E existem ainda os implantes ditos híbridos, né? O que são os implantes híbridos? O que vocês conseguem ver de diferença dos implantes híbridos para esses dois? A Que a diferença parte que... apical dele. Pode falar. Não, eu queria falar que a parte apical dele é em forma de cone e o corpo é em forma de cilindro. É Boa! isso? Isso, é exatamente isso. Então, assim, na imagem é isso que você vê. Então, e você falou muito bem sobre as partes do implante já. Então, essa região do corpo, né? Ela é cilíndrica, né? Aqui tá paralelo com essa parte daqui, e aí chega aqui no ápice, já estou usando os termos corretos. No ápice do meu implante, ele faz um cone. Então, esses são chamados implantes híbridos. Na verdade, a implantodontia atual está até caminhando mais para esses tipos de implante, né? Hoje caminha-se mais para implantes híbridos icônicos do que implantes cilíndricos. Por que, Vitória? Consegue imaginar? Acho que pelo espaço, né? Pelo Um formato da raiz ponto. do dente, mais Ah, parecido. matou. Matou. Muito boa. O pensamento é o seguinte: atualmente, né, a gente tem tratado um pouco menos de pacientes desdentados totais. A gente tem tratado mais pacientes desdentados parciais. E o que acontece muito hoje, principalmente o que acontece é a geração de vocês, que é chamada geração de fast food, né? Por que geração fast food? Vocês querem o trem para ontem, né? Ah, eu quero já formar, eu queria ter formado, aí na hora que formo, não, eu já queria sair ganhando 50 mil por mês, eu quero já fazer especialização. O paciente é da mesma forma, ele perde o dente, mas ele quer sair com o dente no outro dia já pronto, né? Então ele quer que extraia a raiz, quer que já ponha o implante, quer que já ponha a coroa, que é o que você falou mesmo na aula passada, que é o chamado carga imediata. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso é possível. Mas um dos pré-requisitos para a gente fazer uma carga imediata é o desenho do corpo do meu implante. Então, por exemplo, o paciente apareceu no meu consultório com a fratura no incisivo central, por exemplo, incisivo central superior.
E aí, lá na endodontia, com o professor Wanda, com o professor Vinícius, vocês vão lembrar como que é o formato da raiz de um central. Qual implante mais se aparenta com o formato de uma raiz do incisivo central, por exemplo? O cônico. O cônico, não é? O cônico ou até mesmo o híbrido, né? Então, esses dois do lado direito aqui parece mais o formato da minha raiz de um central, por exemplo. Então, por isso que a implantodontia tem caminhado um pouquinho mais para esses tipos de implante, que hoje é o que mais tem acontecido, né? Principalmente para fazer reabilitações mais rápidas, que são implantes que se adaptam melhor no meu alvéolo de extração, tá? Quais são as indicações de cada tipo de implante? Na verdade, pulou uma parte aqui. E eu quero mostrar outra coisa. Então, tem o desenho, né, do meu implante, dos meus implantes. Aqui lá foi a definição quanto ao corpo, né, dos implantes, e aqui tem uma definição quanto à conexão protética, ou quanto à plataforma protética, né? Vocês viram o que é a plataforma protética? A plataforma protética é essa parte mais cervical, né, onde eu vou adaptar a minha futura prótese, né, no implante. Então, eu coloco o implante dentro do osso. Ah, e só lembrando uma coisa. Quando a gente vai falar para o paciente, que eu estou falando para vocês, né? Mas quando a gente vai falar para o paciente, nunca o implante é colocado dentro do osso, tá? O paciente se assusta muito com esse negócio de falar osso. Quando fala osso, ele já se assusta. Então, sempre eu falo, não, é colocado lá dentro da gengiva. O paciente escuta isso de uma forma mais tranquila. Quando você fala, não, ele tem que furar seu osso e colocar lá dentro do osso. Então, assim, assusta um pouquinho. Né? Mas, então, essa parte da conexão protética, né, ou da plataforma protética, é a região onde eu vou adaptar a minha futura prótese, né? Então, qual é a diferença principal desses implantes que vocês estão vendo aqui? Ah, professor, esse implante ele é cilíndrico, né? Esse aqui também está cilíndrico. Esse aqui começou a ficar um pouquinho híbrido, né? Ele é paralelo aqui, e aqui na região apical ele faz um cone. E esse outro aqui ele é mais cônico ainda, né? Beleza. Tem essa diferença mesmo. Mas qual a outra diferença que vocês estão vendo? Adaptação, né? Tipo um rosqueamento aí, né? A plataforma é diferente. Isso, o que eu quero que vocês vejam aí, tipo, tem diferença também. Esse implante aqui, até que o formato, né, a inclinação das roscas dele tá bem parecida com esse, que tá diferente desse. Mas a principal diferença entre esses implantes aqui, que eu gostaria que vocês enxergassem, é a plataforma, né, que é essa região que eu tô passando meu mouse aqui. Tá vendo que a plataforma desse daqui, ó, é diferente para esse, que é diferente para esse? Então, existem diferentes plataformas protéticas ou diferentes conexões protéticas. Então, esse implante aqui é o chamado implante com conexão protética do tipo hexágono externo, né? Então, às vezes no meio aí da implantodontia, quem às vezes convive com algum dentista, com algum implantodontista, ele veio falando somente alguns termos abreviados, né? Vou colocar um implante HE nessa região. O que é o implante HE? É um implante no qual ele tem uma plataforma do tipo hexágono externo. Por que ela é chamada hexágono externo? Porque existe um hexágono, né? Aqui apontando pelo mouse, né? O hexágono, ou seja, tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 lados, onde será encaixada a minha prótese. Então, a minha prótese será encaixada em torno desse hexágono, né? E esse hexágono ele está como se fosse para fora do meu implante, né? Então, Professora, ela é de rosquear?
ela não é, isso tudo é fixo. O que vai rosquear, na verdade, vai rosquear o meu dente, vai entrar aqui dentro, ó. Meu dente não, o A parafuso que coroa. a coroa, ela vai adaptar aqui por fora, ó. Sabe o término cervical da Não, prótese? sim, mas tipo assim, a coroa vai vir junto com. Ah, não sei explicar, não. Pode falar. Eu acho que eu entendi o que você quer fazer. É assim, ó. Achei minha pergunta complexa pra eu explicar. Não, A é coroa é assim, ó. separada. Isso é só o Não, sim, implante. mas ela tem um pininho que vai dentro Sim, desse sim, implante que é sim. preso na coroa. Isso. Aí dentro, E aí esse é o que rosquear. imagina a minha prótese fixa, né? Imaginou aí uma coroa de porcelana, um exemplo? Aham. Aí dentro da minha coroa de porcelana tem um parafuso. E esse parafuso vai entrar aqui dentro. E aí, em torno do hexágono, eu vou adaptar a minha coroa. E dentro dela tem um parafuso. E a minha coroa, ela é perfuradinha por cima. Conseguiu imaginar ou é muito complexo? Deu pra imaginar. Olha, eu vou te Aí mostrar. depois preenche com resina? Isso, eu vou mostrar. É bom que, às vezes, mesmo que a gente fique avançando, mas eu prefiro que a gente vá conversando. Eu vou te mostrar. Pera aí que tá. Falta. Nossa, mas hoje a gente está conversando muito, falta 8 minutos só. Mas vamos lá. Eu quero que vocês entendam a diferença aqui das plataformas. Aí na hora que eu abrir a próxima aula, eu vou abrir com a imagem da coroa, como que ela encaixa. Você tem que imaginar assim, a prótese fixa. A prótese fixa, o que é o mais difícil da prótese fixa? Eu vou responder já. Eu perguntei, mas vou responder. Para mim, o mais difícil da prótese é a adaptação. O mais difícil da prótese fixa é a adaptação por conta do término cervical. Então, vocês viram lá com a Tati? Eu acho que foi a Tati, né? Alessa, Tatiana. Então, para metalocerâmica, o término cervical tem que ser enxanfrado. Para cerâmicas puras, dependendo do tipo de cerâmica, tem que ser o término cervical em ombro, né? O que é esse término cervical? É onde a minha coroa irá adaptar. Onde que minha coroa irá adaptar nesse caso aqui? Ó, ela irá adaptar em torno No hexágono. desse Da hexágono. plataforma. Isso, na plataforma, em torno desse hexágono. Aqui por dentro, ela é uma coroa furada, vamos dizer assim. Imagine que ela é uma coroa oca, onde você parafusa ela aqui dentro e ela vai adaptar aqui do lado. Professor, então, sendo assim, o hexágono interno é mais estético, porque ele fica mais próximo do pino do implante? Não. Não, porque isso daqui ainda fica, por exemplo, eu sei que você vai me responder que sim, vai gerar uma dúvida desgramada na sua cabeça. Não sei como é que foi a aula de prótese fixa de vocês. Mas, por exemplo, uma coroa de cerâmica pura, por exemplo, um IMEX, eu posso dizer que ele é mais estético do que uma coroa metalo-cerâmica? Sim. Na verdade, o metal tinha que ser tampado, né? Então, É, Tem que realmente. ser tampado? Que bom que você falou que ia confundir, porque para mim é mais estético. A coroa metalo-cerâmica, na cabeça de vocês e de todo mundo, uma coroa metalo-cerâmica é mais estética do que uma de cerâmica pura. E isso, na verdade, não é certo de pensar. Por que não é certo de pensar? Vamos supor. Você fez o tratamento endodôntico num central. Beleza. Aí você fez o tratamento endodôntico no central e aí teve um escurecimento. Você precisou fazer uma coroa, né? Porque escureceu minha parte coronária. Normalmente, quando há um escurecimento além da parte coronária, da parte radicular. Qual é o segredo na prótese fixa para que essa prótese fique estética? Letra A. Posso dar as opções? Ou alguém quer responder na lata?
Opções. Opções. Então, Cimento, resinoso. Não. Errou. Voltando, então, à questão. Faz a pergunta de novo. Pera aí, eu não entendi. Dente escurecido. Central. Dente escurecido. Tratei endodonticamente, o dente, ele escureceu. Né? Aí você indicou um pino de fibra e uma coroa para ele ficar mais bonito, mais harmônico. Até aí, ok, né? Sim. Ok. Sim. O que está vinculado a esse tratamento para que eu tenha uma reabilitação mais estética? O que eu devo fazer para que isso O fique... tipo de término, o preparo O do que tem o término, não tipo de é? término? Pra mim, não pode ser Uai, só depende se ele é cerâmica. Subgengival. Acertou. Nem precisa das opções. Subgengival, Subgengival. Então, assim, por que eu não posso dizer que a minha cerâmica pura é mais estética do que uma coroa metalo-cerâmica? Por Vamos conta do supor, se eu término. fiz o preparo subgengival, quem é que vai me dizer que minha coroa metalo-cerâmica não está estética? Mas, professor, Entendi. entendeu? Mas aí agora alguém vai me perguntar. Teve um chat aí, deixa eu ver se alguém perguntou no chat mesmo. Não, é só Não, verdade. falou é verdade. É verdade. transparente? Só concordei. Então, assim, então se eu fiz o meu término subgengival, eu posso colocar qualquer tipo de material, ele vai ser estético. Não sei se vocês tiveram aula de materiais cerâmicos, né, na prótese fixa, eu imagino que não, que talvez seja um pouquinho avançado, mas vocês sabem, por exemplo, qual é a porcelana que vai por cima do metal de uma coroa metalo-cerâmica? Acho que não, né? Silicato de lítio. Isso que eu queria saber, mas não é de silicato de lítio. O que vai por É cima... Qual? Não, deixa quieto. Pode chutar, Su. Da metalocerâmica? É. Uai, é a cerâmica. Pois é, mas qual cerâmica? A pura? A pura, mas a pura é como? É de que a pura? Não sei. É assim, a gente... Esqueci o nome. Isso é legal. Mas quem Mas a falou gente viu, Bira, os tipos de cerâmica, até a gente não tá isso. lembrando mesmo. Não tô Vamos lembrar rapidinho que é importante para a gente aqui. A gente tem alguns tipos de cerâmica que são ditas cerâmicas puras, né? A gente tem, na verdade, as cerâmicas puras, na verdade, a diferença da cerâmica pura para uma metalocerâmica é o tipo de reforço. A coroa metalocerâmica, qual que é a parte que vai aguentar o esforço mastigatório? Na verdade, quem vai aguentar o esforço mastigatório numa coroa metalocerâmica é o metal. O metal. Beleza. E numa coroa cerâmica pura, quem é que vai aguentar o esforço mastigatório? Aí a gente tem alguns tipos de cerâmicas, né? Que são, por exemplo, a cerâmica que alguém falou aí de silicato de lítio, a cerâmica reforçada por leucita. Acho que agora vocês vão lembrando, né? Tem a cerâmica feldspática. A cerâmica que vai por cima do meu metal, de uma coroa metalocerâmica, é a cerâmica feldspática. Em ordem de boniteza, vamos ver assim, de estética, a cerâmica feldspática é a cerâmica que me dá uma naturalidade maior. Então, vou fazer uma lente de contato para ficar muito bonito. Vai acabar. E qual cerâmica que a gente procura utilizar? Nas lentes? A feldspática. Feldspática. Nas lentes, por exemplo. Feldspática. Eu sei que alguém vai pensar aí. Mas o povo usa IMEX. O que é o IMEX? O IMEX é uma marca comercial da cerâmica do tipo de silicato de lítio. A feldspática, ela tem uma